Microfone ligado. Renan. Perdão, vou desligar aqui. Opa, nada. Tranquilo. Então, pessoal, bom dia. Começou a gravação aqui da aula. Nessa aula de hoje, nós vamos começar estudando esse guia dielétrico. Deixa eu começar aqui a apresentação. Só um segundo. Guia dielétrico, ele está resolvido, né? O problema entre outros lugares, né, no livro do Harrington e também no livro do Balanis. E aí vale destacar, o livro do Harrington é um livro antigo, pô. O do Balanis também, mas o do Harrington é mais antigo. O Harrington o livro do Harrington de 1961. Então, quando ele resolve esse problema, o destaque dele, ou a preocupação maior dele, é com um dispositivo como esse daqui, ó. Isso aqui é uma antena formada por uma haste dielétrica. Uma haste dielétrica que eventualmente é interrompida e a energia canalizada através dessa haste dielétrica acaba radiando. Então, esse tipo de antena não é tão comum, mas ele é encontrado em algumas aplicações. Se você for no livro do Balanis, que é menos antigo que o do Harrington, ele resolve esse problema do guia dielétrico. O que é o guia dielétrico? É um cilindro dielétrico. Não tem metal nesse problema, tá? Então, você tem uma interface aqui, ó, nesse cilindro circular de raio A, né? A interface de raio ρ igual a A, que separa a região 1, com suas características μ1, ε1, da região externa, infinita, dali para fora, né? Região 2, com suas características μ2 e ε2. Então, o Balanis resolve, é o mesmo problema, só que o Balanis já dá um destaque, né, na solução, visando aplicações em fibra ótica. Em fibras óticas, principalmente naquelas fibras monomodo, onde o núcleo é muito fino, em relação eu não sei exatamente o nome, essa camada que envolve, não sei o nome em português, dessa camada que envolve o núcleo, né? E assumindo que essa constante dielétrica do núcleo mais denso, né, ela é suficientemente grande para concentrar a maior parte da energia dentro desse núcleo, esse tipo de modelo serve como uma análise inicial dessa fibra ótica, assumindo que essa cobertura é suficientemente grossa para que a casca que vem lá, né, posteriormente, isolando, inclusive mecanicamente, o dispositivo, não interfira, né? O campo já chegue fraquinho, já tem uma intensidade bem baixinha perto da casca. Então, esse daqui é um modelo que permite você ter uma análise inicial dessa estrutura visando aplicações, soluções em comunicações óticas. Isso aqui é um modelo inicial para estudar fibra ótica. Em particular, fibras monomodo, onde o núcleo é tão fininho, você pode assumir que as suas características são homogêneas, não variam com a posição, em particular com o raio ρ. Então, a gente vai estudar. No Balanis, esse estudo está mais detalhado. Inclusive, a maneira como vamos apresentar aqui tem mais a ver com o que está no livro do Balanis do que no livro do Harrington. Bom, isso é uma coisa. Começando a análise, vamos perceber, ó, que essa interface ela se encontra nesse cilindro de raio ρ igual a A. E nessa interface que separa a região 1 da região 2, quais são as condições de contorno ou condições de fronteira que a gente tem que impor para resolver o problema? É uma pergunta. Na interface entre duas regiões lineares, homogêneas, isotrópicas, qual é a condição de contorno que tem que ser imposta? Quais são as condições de contorno a serem impostas? Continuidade dos campos tangenciais? Exatamente. A continuidade dos campos tangenciais, tanto do campo elétrico
como do campo magnético. E nessa geometria cilíndrica, quais são essas componentes tangenciais? Em que direções elas se encontram? Φ, o ângulo Φ, e a direção Z, coordenada Z, que são aquelas ortogonais à normal, ρ. E aí, o que vai acontecer? Usando as soluções TE e TM em relação a Z, que são aquelas que a gente usa em coordenadas cilíndricas, o TEZ vai ter o HZ nulo, enquanto que o TEZ vai ter o EZ nulo, enquanto que o TMZ vai ter o HZ nulo. E são componentes tangenciais. Então, isso significa que os modos TE ou TM sozinhos não são capazes de atender individualmente, sozinhos, essas condições de contorno necessárias para a gente resolver o problema, né? Para a solução existir, para essa onda se propagar, para essa solução se propagar dentro desse guia dielétrico. A não ser, talvez, em casos particulares, um modo específico é puramente TE ou puramente TM, mas são casos específicos. Quando nós estudamos algo mais ou menos parecido no guia retangular, a gente utilizou modos TE e TM em relação à direção perpendicular à interface, né? Justamente por causa desse problema. Só que aqui essa direção perpendicular seria a direção ρ, e não, a não ser em situações muito particulares que não envolvem essa geometria, não dá para utilizar soluções TE e TM em relação a ρ. Consequentemente, nós somos obrigados a usar TE e TM em relação a Z, só que combinado. Nós vamos ter que resolver o problema simultaneamente. Não dá para resolver só TE ou só TM. E para piorar, né, quer dizer, piorar assim, né, para aumentar ainda mais a complexidade, o tamanho das equações, são duas regiões. Então, nós vamos ter que ter aqui, vamos ter que trabalhar simultaneamente com 4 potenciais. TE e TM para a região 1 e TE e TM para a região 2. E resolvê-los simultaneamente. Essa combinação de modos TE e TM é conhecida como um modo híbrido, HEM. E aí tem também certas nomenclaturas onde HEM é usado quando a intensidade da solução TM é mais forte e EHM quando a da solução TE é a mais forte. Dependendo de qual é a mais intensa, você pode usar a terminologia HEM ou EHM. Mas, em princípio, são modos híbridos e esses modos são conhecidos por essa nomenclatura aqui, ó. E aí, infelizmente, a tabela que nós vamos usar é essa daqui, ó. É a soma das componentes TE e TM de todas as componentes vetoriais do campo elétrico e do campo magnético. Em particular, as que nos interessam são essas 4 de baixo, que correspondem às componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético na interface, que tem que ser contínuas na interface que separa a região 1 da região 2. E aí, observem, como esperado, que a componente EZ só depende do potencial TM, enquanto que a componente HZ só depende do potencial TE, já que para o TM o HZ é nulo, e para o TE o EZ que é nulo. Então, nós vamos ter 4 equações. Nós vamos ter que trabalhar com 4 equações. A continuidade da componente tangencial do campo elétrico, Φ, a continuidade da componente Hφ, da componente EZ e da componente HZ. E nós vamos começar por estas duas últimas, porque são mais simples, elas não dependem dos 2 potenciais, apenas de um deles. Então, vamos ter que trabalhar com 4 equações, as 4 equações são grandes e vamos resolver o problema.
A não ser pelo tamanho, esse problema não é tão complicado assim. O que dificulta é o tamanho, né? As equações vão ser maiores, porque você vai ter termos associados ao modo TE e termos associados ao modo TM, para a região 1 e para a região 2. Então, cuidado com esses mis e épsilons. Você não pode esquecê-los para trás, porque de um lado da interface vai ser epsilon 1 e mi1, e do outro lado da interface vai ser epsilon2 e mi2. Antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Para a região 1, perdão, deixa eu voltar para trás, esqueci de observar algo importante. Para as componentes EZ e HZ, isso não importa, não é importante, tá? Porque uma só depende de um potencial e a outra só depende do outro potencial. Mas aqui, nas componentes Fi e Hφ, você tem um termo que depende de um potencial e um segundo termo que depende do outro potencial. E repare que um deles e apenas um deles, vem aqui com a derivada em relação a φ. Aqui, no caso, uma derivada do potencial Tm em relação a φ, enquanto que para a componente Hφ, a derivada vem no potencial Te. Mas só num deles, não no outro. Então, quando formos escolher os potenciais, as funções que representam esses potenciais, nós vamos ter que escolher, se uma for seno, a outra vai ter que ser cosseno. Para quê? Uma vez uma delas e apenas uma delas derivada em relação a φ, o somatório acaba tendo a mesma variação em relação a φ. O que é fundamental, lógico, para você atender as condições de continuidade dessas componentes tangenciais na interface. Por isso que, ao invés de usar aquela combinação de seno e cosseno escrita da maneira usual, eu vou preferir escrever desse jeito. Isso aqui representa uma combinação de senos e cossenos. Esse ângulo φ0 é arbitrário. Eu vou defini-lo uma vez conhecida a fonte, o laser, enfim, que excita esse campo no interior desse guia. Mas repara, uma é cosseno e a outra é seno. E eu arbitrariamente, porque isso não vai afetar o resultado final, né? Eu arbitrariamente escolhi cosseno para o potencial Tm e seno para o potencial Te. Isso foi arbitrário, da minha cabeça. Poderia ter sido o contrário, tá? Lógico que isso vai te dar uma solução ortogonal em termos de polarização, mas você compensa isso no ângulo φ0. Se eu não estiver enganado, desta maneira, no ângulo, no semiplano onde φ é igual a zero, se o φ0 for igual a zero, isso vai dar um campo polarizado essencialmente na direção x. Mas para a solução desse problema, não importa. Eu só estou passando essa informação para vocês. Por isso que eu escolhi cosseno em cima e seno embaixo. Mas isso é arbitrário. O importante é que eu já estou observando isso antecipadamente e eu já usei esse conhecimento prévio para escrever uma em termos do cosseno e a outra em termos do seno. Em relação à variação em Z, é o de sempre. Eu só estou interessado em soluções propagando ao longo do eixo, guiadas por esse núcleo dielétrico. Então, eu coloquei aqui a exponencial de sempre, com propagação na direção Z positiva. Em princípio, eu não sei ainda o que vai acontecer. Então, repare, eu estou aqui abrindo a possibilidade do KZ na região 1 ser diferente do KZ na região 2. Não é isso que vai acontecer. Mas como eu ainda não resolvi o problema, eu deixei aqui o KZ com índice 1, porque eu estou representando os potenciais na região 1. E em relação à variação em ρ, repare que na região 1, o ρ igual a zero, o eixo Z, está presente. Então, eu não posso usar Neumann, eu não posso usar Hankel. Tem que usar a função de Bessel propriamente dita. E como é uma região 1 com características diferentes da região 2,
eu estou usando aqui o Carro com esse índice 1. Porque, em princípio, o Carro na região 2 vai ter outro valor. E vai, nesse caso aqui vai. E uma coisa que eu deixei de falar, mas eu falo agora, repare que eu tenho periodicidade em relação ao ângulo φ. Eu dou uma volta em torno do eixo Z, volto para o mesmo lugar, o campo tem que ter o mesmo valor. Então, o Ni é inteiro, eu vou representar, ó, pela letra N, tanto aqui dentro do seno e do cosseno, como na ordem da função de Bessel. E a separação de variáveis, a equação característica, a equação da separação de variáveis, é aquela K-ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado igual a K1 ao quadrado, no caso, para a região 1. Em relação a esses potenciais, alguma pergunta? Outra coisa que eu esqueci de destacar e é importante, repare que eu estou usando a amplitude com a letra A para o potencial TM e com a letra B para o potencial TE. Tá? Isso aqui vai ser importante na hora de, né, para não confundir nem os potenciais, nem as regiões. Para a região 2, essencialmente é a mesma coisa. Tá? Ao invés de usar as letras A e B para as amplitudes, eu estou usando as letras C e D, para não confundir, óbvio, né? Não vou colocar A1 e A2, B1 e B2. Então, usei A, B, C e D. Em relação ao seno e cosseno, mesma coisa, mesmos comentários. E aí, se eu usei TM, cosseno para o TM, eu vou usar cosseno para o TM aqui também. E eu usei seno para o TE, então eu tenho que usar seno aqui também. A exponencial já foi explicada. Em princípio, eu não sei ainda se o Kz vai ser igual ou vai ser diferente, então eu estou assumindo que eles podem ser diferentes. Eu coloquei aqui, ó, Kz2. E a grande diferença é que aqui, ó, eu estou interessado em soluções guiadas, propagantes na direção Z. Ou seja, e eu não estou preocupado com o que acontece lá no infinito. Nesse modelo, caso fosse uma fibra ótica, eu estou ignorando a presença de uma casca contendo toda essa estrutura. Tá? Então, eu vou assumir, ó, vou usar funções de Hankel de segundo tipo. Aquelas onde o campo sai do meio e vai propagando para o infinito, saindo, se afastando do eixo Z. Com o argumento K-ρ com índice 2 aqui, ó. E lembrando que, da mesma maneira como aqui em cima, K-ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado é igual a K ao quadrado. Só que agora para a região 2. Em relação aos potenciais da região 2, alguma pergunta? Bom, prosseguindo, vamos antecipar um resultado aqui. Como já foi dito, né, a condição de contorno, condição de fronteira, que tem que ser imposta aqui, é a continuidade das componentes tangenciais do campo eletromagnético. Então, o campo aqui dentro, um titiquinho para dentro do cilindro, tem que ter a mesma componente tangencial do campo para fora. Isso significa que eles têm que propagar, ó, com a mesma velocidade, um juntinho com o outro. Independente da coordenada Z, independente do ponto onde eu estou sobre a superfície. Então, isso daí vai obrigar ao Kz1 a ser igual ao Kz2. Eles têm que ter a mesma variação em relação à direção Z. Da mesma maneira, ó, como eu tinha escolhido aqui os senos e cossenos, para que esses campos tenham a mesma variação em relação à coordenada φ. Foi por causa dessa continuidade que eu escolhi cosseno para um e seno para o outro. E repeti a mesma escolha aqui embaixo. Por motivos parecidos, eu tenho que ter a mesma variação também para o Z. Essa continuidade das componentes tangenciais, ela tem que ocorrer para ρ igual a A, independente da coordenada Z, independente da coordenada φ. Então, por esse motivo, o Kz1 tem que ser igual a Kz2. E aí eu não vou chamar nem de Kz1 nem de Kz2. Eu vou chamar de Kz.
é a constante de propagação do modo híbrido que eu estou estudando aqui. E, consequentemente, quando eu fizer essa substituição nestas duas equações, eu vou ter essa igualdade, que é importante. Porque ela me diz o seguinte: uma vez determinados os autovalores carro 1, o carro 2 está amarrado, está determinado, e vice-versa. Então, na verdade, essa é uma das equações importantes para a solução desse problema. K1 ao quadrado menos carro 1 ao quadrado é igual a K2 ao quadrado menos carro 2 ao quadrado. E dessa igualdade fica claro que os valores de carro 1 são diferentes dos valores do carro 2. Então, eu vou manter carro índice 1 de um lado, carro índice 2 do outro. E para a constante de propagação, que é aquela que me determina velocidade de fase, velocidade de grupo, frequência de corte, comprimento de onda guiado, eu vou usar, como sempre, a notação K índice Z. E ela é única para o modo híbrido, tanto dentro como fora do dielétrico. Em relação a essa identidade aqui, alguma pergunta? O problema está encaminhado. Agora é só sentar e, com calma, aplicar as condições de contorno. E aí vamos começar pelas componentes Z do campo elétrico e do campo magnético, que, como já foi dito, elas só dependem de um dos potenciais. Eu, arbitrariamente, comecei pela componente Z do campo elétrico. Então está aqui a fórmula da página anterior. A derivada segunda em relação a Z, repare, por causa da variação senoidal em relação à coordenada Z, isso daqui vai dar menos Kz2, no caso agora é Kz, né? Menos Kz ao quadrado vezes o potencial de novo. De maneira que isso aqui vai ficar K ao quadrado menos Kz ao quadrado vezes o potencial. Só que K ao quadrado menos Kz ao quadrado é igual a K-ρ ao quadrado. Tanto para o meio 1 como para o meio 2. Então, esta expressão pode ser reescrita desta forma aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Onde aqui, ó, ao invés de K ao quadrado menos Kz ao quadrado, eu coloquei K-ρ ao quadrado. Aí você tem que tomar cuidado, que você vai ter essa expressão para o meio 1, com os índices 1, onde você tiver que colocar, ó, e essa expressão para o meio 2, com o índice 2. E nas duas, você vai fazer o ρ igual a A e igualar, porque as componentes tangenciais, um titiquinho acima, um titiquinho para baixo, elas têm que ser iguais. E aí você chega nessa relação aqui, ó. Repare, para o meio 1, potencial TM, ó, é o de cima. De um lado, ó, A e função de Bessel. A e função de Bessel com ρ igual a A. Do outro lado, C e função de Hankel com ρ igual a A. Repare, como eles têm a mesma variação em relação a φ e em relação a Z, eu posso cortar de um lado o cosseno com cosseno e exponencial em relação a Z também de um lado do outro. E aí eu vou ter uma relação um pouco mais simples, que é essa aqui que eu chamei de equação 1. Então, ó, cuidado para não esquecer de colocar os índices corretamente. O μ e o epsilon de um lado, em uma região, em princípio, são diferentes. Em princípio, pelo menos o epsilon, né? São diferentes da outra região. E aqui eu tenho uma equação relacionando as amplitudes A com as amplitudes C. Para cada ordem, nós vamos ter infinitos autovalores. Então, esses autovalores vão ser ordenados. Primeiro, o segundo, o terceiro, em ordem crescente. Então, essa ordem eu vou representar pelo índice P. Então, o modo híbrido vai ser caracterizado pelo par NP.
Eu já estou antecipando e colocando isso. Ó. É a amplitude do modo híbrido NP em relação a esse potencial. E do outro lado, a amplitude em relação ao modo híbrido NP desse outro potencial. Essa é a primeira equação, faltam 3. Alguma pergunta? A próxima etapa vai ser impor a continuidade da componente Z do campo magnético. Aí, no caso, ó, vão ser os potenciais TE. A equação é dual a essa daqui, onde ao invés do potencial ser o TM, vai ser o TE. Então, no lugar do A vai aparecer um B, e no lugar do C vai aparecer um D. Mas, essencialmente, são as mesmas relações. Está lá a expressão da componente Z do campo magnético, e aí, no final, você chega, ó, eu vou andar um pouco mais rápido, uma relação parecida, só que ao invés de A, a amplitude B, e ao invés de C, a amplitude D. E essa vai ser a equação número 2. Ó. Essas primeiras foram mais simples, porque elas só envolvem um dos potenciais, ou TE ou TM. As próximas vão ficar maiores. Em relação a esse passo, alguma pergunta? Então, prosseguindo, se eu não estou enganado, o próximo vai ser ó, a componente Fi, componente Φ do campo elétrico. E aí, ó, a expressão do Fi já tem 2 termos, um envolvendo o TM e outro envolvendo o TE. Apesar do tamanho, não é difícil, é só você fazer com calma. Então tá aqui, ó, eu já cortei para a equação não ficar muito grande, como as variações com Φ e com Z são iguais em todos os 4 termos, os senos ou cossenos já foram cortados e as exponenciais complexas também. E aí, só tomando cuidado, ó, aquilo que for do meio 1, colocar o índice 1 para não confundir com os parâmetros do meio 2. E aqui, repare, tem uma derivada em relação a ρ. Por isso que apareceu aqui a derivada da função de Bessel de um lado e a derivada da função de Hankel do outro. Lembre, toda vez que tivesse essa linha, isso aqui não é uma sujeira não, essa linha representa a derivada daquela função em relação ao seu argumento. E aí você já viu que essa equação ficou um pouco maior. Você tem 4 termos, um multiplicando A, outro multiplicando a amplitude B, outra multiplicando C, outra multiplicando D. E essa é a equação número 3. E antes de abrir para perguntas, deixa eu já mostrar a última equação. Quando você impõe, finalmente, a continuidade da componente Φ do campo magnético, você chega nessa equação número 4. Então, repare, não é difícil, é só você tomar cuidado com os sinais, com as constantes. E a igualdade, só lembrando mais uma vez, ela é obtida quando ρ é igual a A, né? Por isso que aparece esse A aqui, e aqui, aqui e aqui. Em relação a essas 4 equações, alguma pergunta? E aí, essencialmente, o Harrington para mais ou menos por aqui. Talvez até com menos detalhes que vocês encontrem nessas transparências. O Balanis vai um pouco mais além. Então, ele vai pegar essas 4 equações e vai colocar, né, numa forma matricial. Que repara, nas 4 equações aparecem as amplitudes A, B, e C e D em função umas das outras e dos demais parâmetros. Então, com muita paciência, com muito cuidado, você consegue reescrever essas 4 equações. Eu não vou mostrar os detalhes, tá? Mas vocês conseguem reescrever essas 4 equações nessa forma matricial aqui. Repare, a primeira linha aqui, ó, da matriz
cujos elementos estão dados aqui embaixo, não vou ficar comparando para ver se está certo. Eu espero não ter errado aqui nenhum sinal, eu espero não ter deixado nenhum índice para trás, tá? Mas repare, essa primeira linha tem a ver com a equação 1, que relaciona o A com o C. Continuidade da componente EZ. A segunda linha tem a ver com a equação 2, que relaciona o B com o D. Continuidade da componente HZ. A terceira linha é a equação 3, a quarta linha é a equação 4. E apenas elas foram reescritas nessa forma matricial, passando, né, todos os termos para o lado esquerdo, consequentemente do lado direito ficou 0. Por isso que aparece aqui 0. Eu passei todas com o sinal trocado, né, os termos que apareciam na direita, eu troquei o sinal, passou tudo para a esquerda. Então tem uns sinais de menos aqui, se vocês repararem. E aí vem a pergunta. Através dessa equação, eu consigo achar todas as amplitudes, exceto uma delas. Aí você escolhe qual, tá? Essa amplitude que fica faltando, você só vai saber, só vai determinar quando definir a intensidade da fonte que você utiliza para excitar o determinado modo dentro desse guia. Então, com essas relações aqui, você consegue achar, por exemplo, as amplitudes B, C e D em função da amplitude A e dos demais parâmetros geométricos dessa estrutura. Só que nós precisamos determinar outra coisa também, os autovalores, K-ρ1 e K-ρ2. Lembrando que um deles está amarrado em relação ao outro pela relação que a gente mostrou no segundo slide desse problema. Não vou voltar atrás para não ficar muito confuso. Então, eu consigo ter o K-ρ1 em função do K-ρ2 ou vice-versa. Mas um deles tem que ser determinado. E a pergunta é, como é que eu determino esse alto valor, por exemplo, o K-ρ1? Como é que eu determino a partir dessa equação matricial? É uma pergunta. Vocês provavelmente, eu espero, né, já viram isso em análise de sistemas lineares ou em outras disciplinas onde isso daí é necessário. O que tem que acontecer aqui com essa matriz? Deixa eu perguntar de outra forma. O que tem que acontecer com essa matriz para assegurar que existe solução? Determinante tem que ser diferente de zero. Oi? Determinante tem que ser diferente de zero. Diferente de zero? Ah, não. Igual a zero. Igual a zero. Então, repare, a equação que você precisa para obter, né, uma equação extraordinariamente transcendental, uma equação complicadíssima. Mas, como diria um grande professor que eu tive no passado, isso não é motivo para choro, é motivo para alegria. Que os piores problemas são aqueles que não têm solução. Esse tem solução. A equação característica que você precisa para achar os autovalores é forçar o determinante dessa matriz a ser igual a zero. E aí, com muita paciência, se você determinar, né? Determinar o determinante. Enfim, se você achar a expressão do determinante em função desses parâmetros M1, M2, etc., você chega nessa equação. Igualar a zero, você vai chegar nessa equação. Que é função do K-ρ1 e do K-ρ2. Como um deles pode ser escrito em função do outro, repare, você tem aqui uma equação transcendental, que não é trivial, mas, enfim, você pode implementar numericamente, no MATLAB, etc., e achar os zeros dessa equação. Como essas funções, né, esses termos envolvem funções de Bessel e de Hankel, e como elas oscilam,
Então, você tem infinitos zeros, infinitos autovalores que atendem a essa igualdade. E aí, para cada ordem n, repare, para cada ordem n, uma equação diferente, com infinitos zeros. E aí você ordena. O primeiro P igual a 1, o segundo P igual a 2, e aí você tem os autovalores carro, tanto o carro 1 como o carro 2, e, consequentemente, o KZ para cada modo NP. E aí, fazendo o estudo dessas equações, inclusive determina-se qual é o modo fundamental, qual é o modo com a menor frequência de corte. Isso, se não me engano, eu não estou agora com certeza, mas eu acho que o modo com a menor frequência de corte, o HEM11, ou seja, o primeiro autovalor para a ordem n igual a 1. Vai ser o modo fundamental dessa estrutura. É o modo que você quer que propague numa fibra ótica monomodo. E eu não vou continuar com a análise, né? Se um dia, para quem for mexer com ótica, né, esse problema ele é discutido de forma mais detalhada, por exemplo, no livro do Balanes, ou em outros livros onde você estuda, analisa fibras óticas, por exemplo. Em relação a essa solução, alguma pergunta? Eu tenho uma. Eu sei que teve aluno aí que já estudou fibra ótica em alguma outra disciplina. Alguém já estudou a determinação desses modos desta maneira ou parecida com isso por uma fibra ótica em outra disciplina? Alguém já tinha visto algo parecido com isso antes? Agora uma pergunta. Não. Leone, você tinha visto isso antes? Resolvido dessa maneira ou parecido com isso? Não, dessa maneira não. Acaba Tá. chegando em outro resultado. Beleza. Então, isso daí é uma maneira de você estudar os modos dessa estrutura. Outra coisa... Bom, então quem for mexer com ótica, talvez seja interessante esse tipo de solução. Aqueles que forem mexer com técnicas numéricas, forem trabalhar com o Renato, com o Elson, de repente, uma solução de uma estrutura como essa é interessante para ver se o seu algoritmo está funcionando direito, caso ele possa analisar estruturas como essas aí, cilíndricas. E porque isso tem uma solução analítica. Aí você pode comparar a solução analítica com a solução numérica. E mais, com um esforço, né, que não chega a ser um esforço sobre-humano, é apenas um esforço de paciência, né? Ser um cara paciente. Imagina lá os japoneses gerenciando essas Olimpíadas lá no Japão. Muita paciência. Você consegue analisar estruturas com mais camadas, não só com 2 meios, mas vários meios cilíndricos concêntricos, e transforma o problema num problema matricial. Então, e usando camadas fininhas, você, inclusive, pode analisar uma estrutura onde a permissividade varia com o Rho, fazendo camadas fininhas. Aí você transforma isso num problema matricial, analítico, né, que depois pode ser, se tudo correr bem, servir, né, para você testar se o seu algoritmo numérico está funcionando. Então, esse tipo de problema, às vezes, ajuda você a bolar, né, situações, geometrias, que têm solução analítica, não muito complicada, né, e testar programas de computador baseados em técnicas numéricas que estudem ou resolvam, por exemplo, estruturas guiadas cilíndricas parecidas com isso. Só que a gente não vai entrar nessa seara. Mas o procedimento é o mesmo, é só colocar mais camadas. Você faz para 2 camadas, depois você faz para 3 camadas, por inspeção, você acaba vendo a regra de formação desses elementos.
E aí você consegue fazer um algoritmo para N camadas, enfim, até onde o computador permitir você a resolver o problema. Vamos agora, então, estudar uma outra geometria, que é o guia cilíndrico, né, de paredes corrugadas. A gente já viu um problema parecido com esse antes, em coordenadas cartesianas, em coordenadas retangulares. Só que eram duas estruturas metálicas paralelas, era uma geometria plana, né? Era uma geometria que era invariante, se não me engano, na direção Y. E aí nós estudamos o problema usando o conceito de metasuperfície. Ou seja, se essas corrugações forem suficientemente pequenas, de forma que você tenha várias, né, ao longo de uma distância equivalente ao comprimento de onda guiado, e se essa estrutura for periódica, isso se comporta como se fosse uma superfície diferente, embora o que você tem aqui seja simplesmente metal. Ó. Então, aqui estão essas paredes corrugadas com um corte, né, para a gente poder enxergar lá dentro. Estruturas como essa são usadas, por exemplo, em cornetas que iluminam antenas refletoras, que ficam no foco de antenas refletoras. Depois a gente vai explicar por quê. Tá? Então, isso daqui é mais um exercício que tem a intenção de, mais uma vez, introduzir o conceito de impedância de superfície, que é um conceito que às vezes é usado, né, para facilitar, simplificar a análise de geometrias mais complicadas. Repara, essa geometria é super complicada. É como se fossem vários guias circulares, vários trechos de guias circulares em cascata, onde trechos com raio ρ igual a A, como esse daqui, enquanto que outros trechos têm raio ρ igual a A mais L, como esse trecho daqui. A maneira mais precisa de resolver esse problema é usar casamento de modos. Você expande em modos TE e TM para cada um desses setores e obriga as componentes tangenciais a serem contínuas nas interfaces entre os diferentes setores. Isso vai te dar um sistema matricial que relaciona as amplitudes dos modos que propagam num sentido com as amplitudes dos modos que propagam como se fossem refletidos, né, no sentido oposto. Você vai cascateando essas matrizes, e no final você obtém uma matriz enorme que te relaciona as amplitudes de entrada com as da saída e vice-versa, né? Você transforma isso num circuito equivalente com duas portas, com vários modos entrando, ou um modo só, depende do problema, e outro saindo por essa porta e o mesmo do outro lado. Aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai simplificar a análise usando o conceito de impedância de superfície. Muito parecido com o que a gente já fez antes. Inclusive, eu peço, quando você for estudar essa seção, releia a seção 4.5, que é aquela do guia de placas corrugadas paralelas. A diferença é que aqui, você vai ter uma estrutura cilíndrica e nós vamos usar as coordenadas cilíndricas para resolver esse problema. Gama é a espessura desse dentinho que você tem aqui, enfim. Delta é a abertura, a largura da corrugação, e L é a profundidade dessa corrugação. Dentro do guia, você tem um único meio linear homogêneo isotrópico. Geralmente, nesses guias é usado o ar, né, com suas características μ e epsilon. E aí nós vamos assumir que isso é um guia de paredes lisas, ou melhor, de parede, né, uma só, um guia cilíndrico de parede lisa, com raio ρ igual a A, porém, uma parede que não se comporta como um condutor perfeito. Se comporta de uma maneira esquisita, né?
maneira essa representada por uma impedância de superfície. Antigamente, a gente falava de um jeito. Hoje, a pessoa chamaria isso de uma metasuperfície. É um exemplo de metasuperfície. Vai aparecer aqui a condição de contorno de Robin, como já tinha aparecido antes. Bom, antes de prosseguir, em relação a essa geometria, alguma pergunta? A má notícia é que, mais uma vez, é possível mostrar que as soluções TE e TM sozinhas não satisfazem as condições de contorno que você vai ter em ρ igual a A. Então, mais uma vez, vamos ser obrigados a resolver o problema combinado. O modo que propaga dentro dessa estrutura é um modo híbrido, né? Parecido com o que a gente acabou de estudar. Então, a gente vai utilizar, mais uma vez, né, o conceito de modo híbrido para resolver esse problema. As equações ficam um pouco maiores, mas o meio, a metodologia para resolver o problema é parecida com o que vocês já viram antes. É só trabalhoso, nada além disso, tá? Bom, só que antes de prosseguir, tem que falar um pouco mais sobre a condição de contorno na parede. Então, a condição de contorno na parede tem a ver com a seção 4.5, que a gente já estudou antes. Como essas corrugações, esses dentinhos que você tem aqui, ó, nessa estrutura, eles são muito, muito, muito menores que o comprimento de onda. Isso aqui, ó, essa seçãozinha que você tem aqui, ó, isso se parece, olhando essas paredes aqui, ó, isso aqui se parece com um guia de placas paralelas. Uma placa é essa daqui, ó, essa parede, olha para a tela do computador. Enquanto que a outra placa é essa daqui, ó. Eu não estou falando de cima e de baixo, não. Estou falando aqui, ó, dentro da corrugação. Então, é como se fosse um guia de placas paralelas, de tamanho, comprimento L, terminado num curto. Outros modos podem se propagar dentro de um guia de placas paralelas. Dentro do guia de placas paralelas, você vai ter modos TE, TM, etc. Só que, como essa dimensão delta é muito, muito pequena, esses modos superiores, TE e TM, vão ter frequências de corte muito altas, de maneira que esses modos acabam sendo evanescentes. Em outras palavras, a energia chega aqui, ela não consegue propagar lá para dentro, porque eles são evanescentes. A frequência de corte desses modos superiores é muito elevada, tá? Exceto aquele modo que essa estrutura suporta e que não possui frequência de corte, ou a solução TM. Então, dentro dessa corrugação, só a solução TM consegue se propagar, chegar até o final da corrugação, perceber que aqui, ó, tem uma parede condutora elétrica perfeita e voltar para trás. Para essa solução, essa corrugação funciona como se fosse uma linha de transmissão terminada em curto. E essa solução TEM é aquela onde o campo elétrico é perpendicular às duas paredes. Que lembra da condição de contorno sobre um condutor elétrico perfeito, não pode ter componente tangencial. Só que, de acordo com essa geometria, olhando a figura, né, de uma maneira mais ampla, essa componente que é perpendicular a essas duas paredes, ó, é a componente Z. É a componente ao longo do eixo propriamente dito, do guia propriamente dito. Então, só as componentes EZ, só aquela parte da energia que está associada a um campo com componente EZ, é que consegue penetrar aqui para dentro. E esse campo EZ, que consegue penetrar aqui para dentro, é uma solução TEM, tem associada a ela, ó, a componente ortogonal correspondente do campo magnético. Essa componente, o Hφ. Então, para essas duas componentes,
A condição de contorno é aquela de uma linha de transmissão terminada num curto de comprimento L, que vai ser dada em função, né, da teoria de linha de transmissão. Essa linha de transmissão terminada em curto tem aqui na entrada uma impedância equivalente. Lembrando que essa impedância, né, relação entre tensão e corrente, na verdade é uma relação entre componente de campo elétrico e componente de campo magnético. Já a componente E na direção φ, ela não consegue se acoplar com nenhum campo aqui dentro. Ela conseguiria com algum campo TE ou TM, eventualmente, ou com vários modos TE e TM. Só que todos esses modos são modos superiores, com frequências de corte elevadíssimas, por causa da dimensão pequena delta. Então, a energia associada a essa componente E na direção φ, ela não consegue penetrar. Esse modo, essa componente passa pelas paredes, ó, como se não tivesse nada aqui. Como se isso não existisse. E aí, ó, é um campo que, nessa região do dentinho, ó, como aqui é condutor elétrico perfeito, essa componente Φ tem que ser zero aqui, ó. Aqui não. Na abertura da corrugação, não. Mas aqui tem que ser, porque aqui é condutor perfeito. Desse lado também tem que ser zero. Aqui tem que ser zero. Aqui tem que ser zero. Na abertura, não. Mas como a dimensão da abertura, delta, é muito, muito pequititinha, daqui para cá não tem espaço suficiente para esse Φ variar. E nada lá no fundo vai fazer com que ele se mexa, com que ele se movimente, com que ele varie. Consequentemente, no meio da abertura, essa componente também tem um valor quase nulo. Lógico que não é igualzinho a zero, mas é pouco perturbado. Então, para a componente Φ, a aproximação vai ser a seguinte. Para a componente Φ do campo elétrico, desde que eu tenha muitas corrugações e essas dimensões sejam muito pequititinhas, é como se fosse um guia circular de parede lisa condutora elétrica perfeita. Mas para essa componente EZ e para essa componente Hφ, não. Vai ser dada, né, em função da impedância dessa linha de transmissão terminada em curto. E como já foi visto antes, a gente não vai repetir, tá? Essa relação, ó, é dada por isso aqui. Para não ter que escrever esse termo grandão aqui, eu vou simplesmente chamar de menos JXS, esse X representando reatância, que vai ser capacitiva ou indutiva, dependendo da profundidade L dessa corrugação. Tá? Então, essa reatância vai ser a relação entre o EZ e o Hφ. Isso aqui vai me dar uma condição de contorno de Robin. Já essa daqui, ó, é a condição que eu vou impor sobre a componente Φ do campo elétrico quando o ρ for igual a A. Essa é a parte mais complicada, é entender o fenômeno e as aproximações que estamos fazendo. O resto é braçal. É só sair fazendo, manipulando as equações, impondo isso daqui quando o ρ é igual a A e achar a solução. E a equação característica que nos dá os autovalores Carrot para esse problema. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Oi? Bom, não tendo pergunta, agora vamos resolver. A dificuldade maior nesse problema é que o modo é híbrido. Então, a gente tem que resolver novamente TE e TM junto. A boa notícia é que só tem uma região, não tem mais duas regiões como o problema anterior. Então, as equações não vão ficar tão grandes como antes. Então, ó, nós vamos usar como potencial TM essa expressão. Então, de novo, ó, eu estou usando cosseno para o TM e seno para o TE, exatamente pelos mesmos motivos anteriores.
como existe periodicidade em relação ao ângulo φ, o ni é inteiro. Vou usar a letra N para representar essa variação com φ e também, consequentemente, a ordem da função de Bessel. Eu estou interessado em modos, soluções propagando na direção z. Então, vou usar a exponencial complexa, um sinal de menos para propagação na direção positiva z. Aliás, não tem nada a ver com esse z, né? Isso aqui tem a ver com ser TE ou TM em relação a z. Aqui tem a ver com a propagação na direção z. Por acaso, é a mesma, né? E, finalmente, o eixo faz parte do domínio onde o campo está presente. Então, eu não posso usar Hankel, não posso usar Neumann, eu só vou usar a função de Bessel de ordem n, com argumento Carrot vezes Rho. Lembrando que Carrot ao quadrado mais Kz ao quadrado é igual a K ao quadrado, que, por sua vez, é igual a ômega ao quadrado mi epsilon. Eu vou usar a letra A para as amplitudes associadas aos potenciais Tm e a letra B para as amplitudes dos potenciais TE. Para cada ordem n, nós vamos ter infinitos autovalores Carrot. Eu vou ordenar esses autovalores em ordem crescente. O primeiro vai ser o P igual a 1, o segundo com P igual a 2 e por aí vai. Então, cada modo híbrido vai estar representado por essa dupla NP. Eu vou ter infinitos modos híbridos que podem, em princípio, se propagar dentro dessa estrutura. Frequência de corte, comprimento de onda guiado, velocidade de fase, velocidade de grupo, são obtidas como antes, através da análise da expressão do Kz. A dificuldade é que a obtenção dos autovalores Carrot não é trivial. Nós vamos chegar mais uma vez numa equação transcendental, cuja solução tem que ser numérica, como sempre. Em relação aos potenciais, alguma pergunta? E esses potenciais... Oi, por favor. Quando fala que as condições não são suficientes, o que significa? Vai ficar faltando definir uma função? Eu falei as condições não são suficientes? Não, é porque precisa usar o TE e TM, não dá para usar só um dos dois. Então, não. Então, não é que as condições não são suficientes. É que a solução TE sozinha e a solução TM sozinha não consegue atender a todas as condições. É o contrário. As condições são suficientes, tanto que a gente vai resolver o problema e a solução é única. No caso, não é única porque a gente não especifica as fontes, né? Mas os modos a serem obtidos são obtidos de forma determinística, tranquilo. Então, as condições são suficientes. O que não é suficiente é só o TE ou só o TM para atender todas as condições. É isso. Ficou claro agora ou ainda existe uma dúvida? Não, só para ter certeza, no caso da fibra, era o contrário ou tô confundindo? Não, mesma coisa. Okay. No caso da fibra, você vai ver que se você assumir só TE ou só TM, você não consegue atender a todas as condições, que são naquele caso da fibra, eram as continuidades das componentes Z e Φ, tanto do campo elétrico como do campo magnético. Você não ia conseguir chegar numa equação transcendental para obter de maneira determinística os autovalores. Aí depois de apanhar durante horas e horas e horas, aí você diz, caramba, é porque eu tenho que usar os dois. Então, eu evitei você de passar por isso, antecipando isso. Como é que você saberia? Resolvendo o problema e quebrando a cabeça. Aqui é a mesma coisa. Se você tentar resolver só com o TM ou só com o TE, você vai ver que a coisa não fecha. Como você sabe que a solução é única, a próxima tentativa é usar os dois. Então, eu estou antecipando que aqui você não consegue resolver com o TE ou com o TM sozinhos. Tem que ser híbrido. Ou seja, você tem que usar mais uma vez, essa é a tabela a ser usada. É a soma das duas. Você tem que resolver isso daqui simultaneamente.
Só isso daqui, simultaneamente, consegue atender a estas duas condições de contorno aqui. Como é que você vê isso? Resolvendo o problema. Tenta resolver só com TE, tenta resolver só com TM, você vai ver que não consegue atender a estas duas condições simultaneamente. Só se você resolver desta forma. Ajudou a esclarecer ou não? Sim, ficou mais claro. Obrigado. Nada. É bom fazer essas perguntas, porque às vezes eu assumo que o negócio é óbvio e não é, tá? Mas para isso eu tenho que ter o feedback de vocês, tá? Enfim, então o problema é quase tão complicado quanto o anterior, a menos de que só temos uma região, né? O outro eram duas regiões, então eram 4 potenciais. Aqui vamos ter só 2. Lógico, quando eu falo 4 ou 2, é para um certo modo NP, né? Na verdade, temos infinitos aqui. Mas para um par NP, só vamos ter 2 potenciais, o TE e o TM. Agora o resto é sentar com muita paciência e resolver o problema. E o problema qual é? Achar a relação entre A e B e achar os autovalores Carrot. Só que eu tenho 2 condições, eu consigo resolver o problema. Uma das amplitudes vai ficar sem ser determinada, como sempre, enquanto você não definir as fontes que geram aquele modo. O φ0 também vai ficar indeterminado pelos mesmos motivos, até que você defina a fonte. Mas repare, eu usei cosseno para um e seno para o outro. Porque, num desses termos aparece derivada em relação a φ, mas no outro não. Num desses termos aparece coordenada em relação a φ, no outro não. Então, já antecipando, né, as condições de contorno, então, eu vou usar o cosseno, o outro eu vou usar o seno. Como é que você percebe isso? Na primeira vez, você nunca ia perceber isso. Ia quebrar a cabeça, até resolver o problema. Agora você já sabe. Você tem que olhar para aqui antes de definir quem vai ser, que um é seno, outro é cosseno. Arbitrariamente, eu escolhi o TM para ser cosseno. E uma vez escolhido o TM para ser cosseno, o outro tem que ser seno. Poderia ser o contrário, sem problema nenhum. E, já tinha falado, mas não custa relembrar, K ao quadrado é igual a KZ ao quadrado mais Carrot ao quadrado. Uma vez definido o alto valor Carrot para aquele modo NP, o KZ, enfim, você tem como calcular velocidade de fase, velocidade de grupo, frequência de corte, nem que seja de forma numérica. Alguma pergunta? Agora é sentar e aplicar aquelas 2 condições de contorno. A primeira, mais simples, é obrigar o Fi, esse cara daqui, a ser nulo quando o ρ é igual a A. Então, você vai substituir o potencial Tm aqui, tirar as derivadas, vai substituir o potencial TE aqui, tirar a derivada, fazer o ρ igual a A, e isso vai te dar, eu não vou mostrar os detalhes, até porque agora não precisa mais, vocês já sabem como manipular essas derivadas, você vai chegar, verifique se você quiser, nesta relação aqui. Onde o ρ foi feito igual a A. Esse termo Bessel vem daqui, enquanto que a derivada de Bessel vem daqui, desse termo associado ao potencial TE. Essa daqui é bem tranquila de se obter. A outra é um pouco mais trabalhosa, porque te dá uma relação entre a componente Z do campo elétrico, essa daqui, dividida pela componente φ do campo magnético. E essa razão tem que ser igual a menos JXS. Então, isso te dá uma equação maior. Mas, novamente, como só tem 2 potenciais, a manipulação algébrica é trivial. E você chega nessa outra relação aqui,
sem problema nenhum. E aí, igualando essa expressão com a expressão anterior, repare que aqui não precisou da matriz. Como são só duas amplitudes, não precisou escrever em forma de matriz e igualar o determinante a zero. Na outra, a gente fez isso porque eram 4 amplitudes. Aqui são só 2. Então, você chega com muita facilidade nessas duas expressões e, igualando uma a outra, você chega na equação característica. Onde, para reduzir o tamanho das equações, esse produto K-ρ vezes A, lembrando que o K-ρ é o nosso alto valor a ser determinado. Eu estou substituindo esse produto por essa letra W. E essa é a equação característica, que envolve funções de Bessel e sua derivada. Então, para cada ordem n, como essas funções oscilam, existem infinitos zeros, infinitos w's que atendem a essa igualdade. E, consequentemente, dividindo o w por a, você tem o alto valor K-ρ correspondente. Ordenando isso, primeiro, segundo, terceiro, né? P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3, você tem o alto valor K-ρ para o modo híbrido NP. E, consequentemente, dali você tem a expressão da constante de propagação K índice Z e vai determinar a frequência de corte, etc., etc., como você já fez antes para o guia retangular. Só que aqui, ó, os zeros, né, não são tão simples como era lá o múltiplo de π sobre A, múltiplo de π sobre B. Aqui não, aqui você vai ter que resolver isso numericamente. Mas não é motivo para choro, é motivo para alegria. É um problema que também possui solução. E, aproveitando aqui, ó, essa condição de contorno, que envolve o potencial e a sua derivada, é uma condição de contorno de Robin. Ou Robin, não sei se é Robin ou Robin. Mas não é o Batman, é o Robin. Ruim, né? Enfim, já foi. Em relação a esse resultado, a essa equação característica, alguma pergunta? Bom, isso resolve o problema. Eu vou aproveitar agora e fazer alguns comentários ligados à minha área, que é a área de antenas refletoras, né? Como eu já tinha dito, essa estrutura é muito utilizada, né, no sistema de alimentação, no alimentador, que é a cornetinha, que é colocado no foco de sistemas refletores, pelo menos nos refletores de alto desempenho. Bom, aqui está a conclusão, né? Para cada ordem n inteiro, para cada ordem, infinitos autovalores K-ρ. E aí você tem, ó, a constante de propagação para cada modo dada por essa relação, tá? Então, isso conclui esse slide. Frequência de corte. Como é que a gente obtém frequência de corte destas duas equações aqui, ó? As duas últimas equações. É uma pergunta. Alô? Oi? Não. Como é que você obtém a frequência de corte destas relações aqui? Tem que achar o K-ρ, tomar mais jogar em. Mas vai ter que ser o K ao quadrado menos o KNP ao quadrado tem que igual a zero, né? Isso aí. Viu que moleza? Ou seja, a frequência de corte é aquela que faz com que o K-ρ seja igual a K. Então, na frequência de corte, e apenas na frequência de corte, o K-ρ é igual a K. Ou seja, na frequência de corte, daquele modo NP, tá certo? Na frequência de corte e só na frequência de corte, o W é igual a K vezes A. Aqui, ó. Quando o W é igual a K vezes A, esse termo dá zero. Então, como é que a gente obtém a frequência de corte?
Zerando esse termo, a equação fica muito menor. E lembrando que isso só ocorre quando F é a frequência de corte daquele módulo. E aí a gente vai chamar isso de WC. O WC é o resultado dessa equação, né, zerando esse termo, na frequência de corte. A solução dessa equação te dá a frequência de corte. E você chega, ó, é só olhar lá atrás, tá? Quando você zera aquele termo, uma coisa corta com a outra, fica só isso, ó. Aonde o W, que acontece, onde isso acontece, é igual a K. K na frequência de corte, olha. Então, com isso daqui, não é uma equação trivial, ainda é uma equação transcendental, mas é muito mais simples de ser lidada. Você acha a solução dessa equação para aquela ordem N, para aquela ordem P, e com essa relação você acha a frequência de corte do seu modo híbrido NP. Tem que ser numérico, mas, de novo, a equação fica mais simples. E aí dá para investigar, né, que o modo fundamental é aquele para N igual a 1, P igual a 1, ou seja, é o primeiro zero da equação acima quando N é igual a 1. Aliás, perdão, o carro. Não dessa equação acima, mas da anterior, né? É aquela que tem a menor frequência de corte, para o qual o carro é o primeiro zero da equação acima. A equação acima não, a equação está escrito errado. É o primeiro zero desta equação aqui, ó. Que aquela ali só vale na frequência de corte. E você sabe que você quer determinar a frequência de corte, mas você não quer operar na frequência de corte. Então, você tem que achar o zero através dessa equação. Mas para determinar o fundamental, você tem que analisar esta outra equação. Então, você analisa esta equação e determina que a menor frequência de corte é para a ordem N igual a 1 e o P igual a 0. E o Carrot, uma vez determinado que o modo fundamental é o N igual a 1, P igual a 1, o Carrot é obtido da equação anterior, não dessa aqui. Isso aqui é só para frequência de corte. E esse modo híbrido, como a gente já tinha antecipado, é uma combinação entre os modos TE11 e TM11. Lembrando que se o guia corrugado não tivesse as corrugações, fosse um guia circular de paredes lisas, esse TE11 é que seria o fundamental. Nessa estrutura, é ele combinado com o TM11. Bom, essas estruturas geralmente são excitadas por um guia de parede lisa. Então você vem com um guia circular de parede lisa e só depois começa o trecho corrugado. Então aqui, ó, eu não estou mostrando o guia, eu só estou mostrando a parede ou um perfil da parede, né? Então você vem com um guia de raio A liso e aí você chega na estrutura corrugada. Só que existe aqui, ó, uma descontinuidade. Então, a energia eletromagnética que vem por essa parede lisa, quando chega aqui, ela encontra uma outra estrutura, o que significa que parte da energia é refletida de volta para dentro do guia. E, geralmente, isso não é interessante em comunicações, né? Em comunicação, a gente quer que a coisa vá toda para frente. Toda a informação vá lá para frente. Então, você quer minimizar essa perda de retorno nessa interface do guia de parede lisa para o guia de parede corrugada. Então, o que a gente faz é o seguinte, como eu posso usinar isso com a profundidade, né, que a máquina permitir, que a precisão da máquina permitir, olha o que acontece se essa profundidade for de lambda sobre 2. Se essa profundidade for de meio comprimento de onda, vamos voltar lá atrás na fórmula da impedância de superfície, naquela reatância XS de superfície. Estou voltando para trás aqui, ó.
aqui. Se essa profundidade L, a profundidade da corrugação, L, for lambda sobre 2, lembrando que K, né, é 2π sobre lambda, essa tangente aqui vai para zero. Consequentemente, essa condição de contorno se transforma em EZ igual a zero. Ou seja, Φ é igual a zero e EZ igual a zero. Esse é o guia de parede lisa. Então, quando a profundidade da corrugação for de lambda sobre 2, e você tiver muitas corrugações por unidade de comprimento de onda, né, isso se comporta como se fosse um guia de parede lisa. Então, nessas condições, quando você excita, né, essa estrutura por um guia de paredes lisas, as corrugações geralmente começam com uma profundidade em torno de lambda sobre 2, que é para assustar o campo aos poucos. Porque ele mal vai perceber que entrou numa estrutura corrugada, porque a condição de contorno mais ou menos se comporta como aquela da parede lisa. Então, as corrugações começam, geralmente, com o tamanho lambda sobre 2, por causa dessa transição, para diminuir a perda de retorno. Mas, na medida em que você vai penetrando para dentro, né, a energia vai penetrando para dentro do guia com paredes corrugadas, você pode usinar essa estrutura para fazer com que o L varie. E, no caso, você pode fazer, por exemplo, o L tender para lambda sobre 4. Se ao invés de lambda sobre 2, o L for para lambda sobre 4, vou voltar lá atrás. Se você fizer esse L lambda sobre 4, a tangente, ao invés de ser zero, ela vai para infinito. Ou seja, ao invés do EZ ser zero, é o Hφ que vai para zero. É como se, para o Hφ, aquilo fosse uma parede condutora magnética perfeita. Ela não é a magnética perfeita, porque o Φ continua zero. Então, repara, com a profundidade da corrugação e com as dimensões laterais dessa corrugação, você controla essa condição de contorno. E aí você consegue, deixa eu encurtar aqui o blá, 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 você consegue, quando quando L é igual a lambda sobre 4, a equação característica simplifica nisso daqui, que o xs vai para infinito, ela fica menor. Você consegue, combinar, não dá para ver isso pela equação, mas você tem que, se um dia você precisar trabalhar com isso, você vai ter que ler artigos, livros específicos para entender. Mas você consegue uma combinação híbrida, mas uniformemente distribuída. E isso na abertura de uma corneta, quem não fez antenas não viu isso ainda, mas quem já fez análise de antenas sabe. Uma abertura mais uniformemente distribuída possui um diagrama de radiação com baixa. Uma pergunta aí para o Felipe e para o Matheus. Uma abertura mais uniformemente distribuída, com uma distribuição de campo mais uniforme, vai possuir um diagrama de radiação com alguma coisa mais baixa. O quê? Diminuir a perda lá de iluminação e Polarização. a polarização cruzada, né? Polarização cruzada. Você diminui a polarização cruzada daquele sistema irradiador. E esse tipo de estruturas, então, são usadas em antenas de alto desempenho, antenas refletoras de alto desempenho. Porque se a antena tem baixa polarização cruzada, você pode usar a mesma estrutura, a mesma antena para transmitir simultaneamente polarizações ortogonais. Por exemplo, vertical horizontal. Por exemplo, circular mão direita, circular mão esquerda, simultaneamente. Ou seja, cada polarização trabalha com um canal diferente, com uma informação diferente. Você mais ou menos dobra a capacidade de transmitir e receber informação com aquela antena. Porque aquela informação que chega na polarização, por exemplo, vertical, pouco vai ser convertido
em horizontal, gerando ruído no outro canal que opera naquela polarização. Você consegue um bom isolamento entre polarizações. Isso é fundamental, por exemplo, em comunicação via satélite. Vocês estão vendo aí nessa briga entre os bilionários, né? Como é difícil mandar alguma coisa para o espaço. Imagina meter um satélite lá em cima. Imagina construir um satélite. É caro. Então você quer que uma vez ele lá em cima, ele opere com a máxima capacidade possível. Então essas antenas, elas são utilizadas quando você precisa de alto desempenho, em particular pureza de polarização. E aqui temos alguns exemplos dessas cornetas. Não é o guia que a gente acabou de analisar. Ele é cônico. Mas, enfim, o princípio é parecido. Repare que você tem aqui a estrutura. Aqui é uma corneta corrugada com um corte, para a gente observar melhor, né, o que acontece lá dentro com a geometria. Aqui está um trecho de guia circular de parede lisa. Ele chega nessa estrutura corrugada. Não sei se vocês conseguem ver, mas a profundidade da corrugação é um pouquinho maior, em torno de lambda sobre 2, para diminuir o susto, né, da energia que chega por aqui. E no sentido contrário, a recepção é o inverso, né? E aí, ó, as espessuras das corrugações diminuem mais ou menos a metade dessa, ó, lambda sobre 4. De maneira que aqui na abertura da corneta, você tem um modo híbrido com uma distribuição de campo mais uniforme. Essas estruturas, esse aqui é o diagrama de radiação desta corneta aqui, ó. Isso aqui é a polarização principal, essa aqui é a cruzada. Olha como a cruzada aqui é 40 dB abaixo. 40 dB abaixo é 10 elevado a 4, 10 mil vezes menor. Essa daqui podia ser, por exemplo, a vertical e essa daqui a horizontal. E no caso, você consegue modelar isso daqui para fazer com que essa estrutura opere numa faixa mais larga. Ó. Lógico que o diagrama muda. Mas repara, com baixa polarização cruzada até 17,8 GHz. E isso pode ser usinado, tá? Enfim, em relação à estrutura corrugada, alguma pergunta? Essa cornetinha você põe no foco de uma antena refletora. Pode ser um refletor, um único refletor parabólico, por exemplo. Pode ser simétrico, pode ser offset. Ou num sistema com 2 refletores, uma Cassegrain, por exemplo. Essas coisas a gente estuda na matéria de antenas, tá? Que será oferecida no próximo semestre, se tudo correr bem. Não tendo perguntas, então vamos prosseguir com o estudo envolvendo coordenadas cilíndricas. Nós agora vamos entrar num outro ponto, dentro desse capítulo 5 do Harrington, num outro ponto que talvez para alguns de vocês seja mais importante, seja mais interessante, que são os problemas bidimensionais. Muitos de vocês vão trabalhar com cálculo de campo, FDTD, meshless, elementos finitos, espalhamento, enfim. E, em alguns casos, os problemas a serem analisados vão ser problemas bidimensionais. Então, agora, nós vamos entrar no estudo desses problemas bidimensionais. Um exemplo de problema bidimensional é aquele que vocês têm que resolver no trabalho computacional. Uma onda plana sendo espalhada por um cilindro infinito. É um problema bidimensional. Você só vai precisar resolver o problema no perímetro do cilindro e não na superfície toda do cilindro. Porque não existe variação em Z, nem da fonte, que no caso é a onda incidente, ela não varia com Z, e nem da geometria. A seção reta do cilindro não varia com Z. O cilindro é infinito. Então você consegue transformar isso num problema bidimensional. É um problema bidimensional. Outros problemas bidimensionais, às vezes, não tem onda plana chegando. Às vezes é uma fonte bidimensional. E o que é uma fonte bidimensional? Então a gente vai começar a estudar os problemas bidimensionais, primeiro tratando de fontes bidimensionais, ou fontes de ondas cilíndricas.
E tem muita gente boa que não entende desse assunto direito, tá? Então, ó, presta atenção, pode ser que isso seja muito importante para você, dependendo do problema que você for tratar durante as suas pesquisas aqui no programa de pós-graduação, dentro dessa linha de pesquisa, ou em outra linha de pesquisa, né? Temos o Gabriel que trabalha em outra linha de pesquisa. Então, ó, nessa sessão, os problemas são bidimensionais, ou seja, eles não variam numa certa direção. E, obviamente, a direção escolhida é a direção Z, pô. Óbvio, né? Ou seja, os nossos problemas vão variar com ρ e φ, com x e y, mas não dependem da coordenada Z. E, por enquanto, a gente não vai pôr nenhum obstáculo perto. Então, essas fontes irradiam no espaço livre. O objetivo disso não sei se vai dar tempo na aula de hoje, é obter a função de Green bidimensional. A gente já obteve a função de Green tridimensional para o espaço livre. Agora a gente vai obter um caso particular. É quando a sua linha de corrente é infinita. É uma linha de corrente infinita. Isso vai te fornecer a função de Green do espaço livre, só que bidimensional. E lógico que isso significa, na hora de integrar a corrente, uma das coordenadas vai embora. O problema fica muito mais simples. Alguns problemas tridimensionais, dependendo das características da geometria, podem ser aproximadamente resolvidos como bidimensionais, às vezes com algum fator de correção. O Cássio mexe com isso. Ele mexe em algumas técnicas dele, ele aproxima o problema tridimensional por um bidimensional. E aí faz uma correção no resultado para ficar mais parecido com o problema tridimensional sendo resolvido. Existem uma infinidade de possibilidades onde um problema tridimensional pode ser aproximado como bidimensional. Eu não vou entrar nessa seara, porque tem muitos exemplos que podem ser dados, tá? Então, o Harrington, se você for olhar isso no Harrington, ele vai direto na fonte, na linha de corrente. Eu faço algo intermediário. Antes de resolver a linha de corrente, eu vou resolver essa distribuição cilíndrica de corrente, que é mais fácil de tratar a singularidade que aparece quando você tem uma linha de corrente. Aqui essa singularidade não vai aparecer. Então, isso daqui não tem no Harrington, pelo menos não no texto, talvez na lista em algum exercício dele, mas no texto não. Eu prefiro começar assim e chegar no resultado da linha fazendo esse diâmetro tendendo para zero. Muito mais fácil. Então, inicialmente, eu tenho essa distribuição de corrente cilíndrica, corrente elétrica, na direção Z, sobre esse cilindro matemático. Ou seja, não tem condutor, não tem dielétrico, não tem meio nenhum. É o espaço livre. Essa corrente matemática está flutuando no espaço. Como ela foi parar aí? Provavelmente através do princípio da equivalência. A gente tirou fora o condutor que tinha aí e deixamos no lugar as fontes. Ó. É um problema equivalente, um problema matemático. E, consequentemente, como só tem corrente elétrica e ela só tem componente na direção Z, a solução é TM em relação a Z. Se amanhã você precisar de uma fonte TE em relação a Z, para resolver problemas TE, o que você faz? É uma pergunta. Usa F ao invés de A. Aí deve ser uma corrente magnética. Isso, exatamente. Resolve o problema dual. Ao invés de assumir a corrente elétrica, assume que a distribuição é magnética. Exatamente. Essa corrente é superficial. Ela só existe em ρ igual a A. Ela só existe na superfície desse cilindro. Consequentemente, vai haver descontinuidade de dentro para fora na componente tangencial do campo magnético. Isso vai ter que ser levado em consideração na hora de resolver o problema.
é imposto que não há variação em relação a Z. Essa é a definição do problema bidimensional. Não há variação em relação a Z, nem das fontes, nem da geometria. Então, repare, essa corrente não vai variar com Z e a geometria também não varia com Z. É um cilindro de seção reta circular, de raio A, infinito. Não é truncado, ele é infinito. Eu só não desenhei aqui infinito que nem ia caber no slide, mas isso aqui é infinito. Então, todas as derivadas em relação a Z são nulas. Ora, se derivada em relação a Z é nula, não há variação com Z, é porque o K índice Z é zero. Aquele K índice Z, por exemplo, que aparece na exponencial, ele é zero. Não tem variação com Z. Então, é zero vezes Z. E, consequentemente, se o KZ é zero, o K-ρ é o próprio K. O problema fica muito mais simples. Então, nos argumentos das funções de Bessel, não vai aparecer mais K-ρ vezes A ou K-ρ vezes ρ. Vai aparecer só K vezes ρ. Lembrando que o K é o nosso famoso ômega raiz de μ. Neste problema em particular, isso agora é do problema, deste problema. Por causa dos meus objetivos, essa corrente, neste caso particular, também não varia com φ. Isso é particular. Isso é geral para o caso bidimensional. Isso aqui é particular para este problema. Logo, o Ni é zero. Como o Ni é zero, a gente chama N é igual a N igual a zero. Então, as ordens das funções de Bessel vão ser a ordem zero. E aqui está o meu potencial TM. Não depende de φ, não depende de Z, depende só de ρ. Só a ordem zero entra e o argumento é K vezes ρ. Para o interior do cilindro, o Z, o eixo Z faz parte. Ρ igual a zero faz parte. Eu vou usar Bessel. Fora do cilindro, eu espero uma onda propagando de dentro para fora. Vou usar a função de Hankel de segundo tipo e ordem zero. Dentro, a amplitude é C1, fora, a amplitude é C2. Como as fontes foram dadas, eu vou achar tanto o C1 como o C2. Uma equação vai ser a continuidade da componente tangencial do campo elétrico, já que não tem corrente magnética. A outra condição de contorno é a descontinuidade da componente Hφ do campo magnético, porque você tem essa corrente superficial elétrica na interface. Duas equações, duas incógnitas, C1, C2, o problema está resolvido. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, você vai ter que pegar a tabela da solução TM, tudo o que tiver derivado em relação a zero, derivado em relação a Z, você zera. Tudo, neste problema em particular, tudo que tiver derivado em relação a φ, você zera. Então, não vai sobrar quase nada na tabela. Vão sobrar só esses dois termos aqui, EZ e Hφ. Todos os outros são nulos. Esse problema só tem EZ e Hφ. Onde o EZ vai ser contínuo, em ρ igual a A, o Hφ vai ser descontínuo por causa da presença da corrente elétrica superficial. O EZ, repare, como a derivada em relação a Z é zero, e lembrando que K ao quadrado é ômega ao quadrado μ, a componente Z do campo elétrico é simplesmente menos J ômega psi. Ou seja, é isso daqui, Enquanto que o Hφ, é menos 1 sobre μ, dividido pela derivada em relação a ρ. Por isso que esse K apareceu aqui fora. Então, repare, as equações são muito simples. A continuidade da componente tangencial do campo elétrico é só você igualar isso igual a isso quando ρ igual a A. E a descontinuidade do Hφ
em ρ igual a A tem que ser igual a JS. São duas equações simples, você substitui uma na outra, enfim, você acha os coeficientes C1 e C2. Então, vamos fazer isso agora com calma. Agora é só manipulação algébrica. Vai surgir aqui uma novidade. Então, ó, da primeira equação, eu chego que C1 é igual a C2 vezes esta razão. Da segunda equação, eu chego que C1 é igual a isso daqui. E desta última igualdade, eu tenho uma equação que me dá C2. E, consequentemente, uma vez obtido C2, eu acho o C1. Tá? Então, agora vamos partir para reescrever essa última igualdade com o objetivo de obter a expressão do C2. Então, ó, essa última igualdade foi reescrita desse jeito aqui. Só que repara, aqui ó, tem função de Hankel. Perdão, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não foi... Não, o que eu fiz aqui, peraí, só um minuto. Não está errado não, tá certo. Eu sou me atrapalhado. Ah, não, desculpa, é isso mesmo. Eu reescrevi, ó, o JS está aqui. É tanto J que eu me perdi. Esse JS ó, não é a função de Bessel não, hein? É a densidade de corrente uniforme que eu tenho sobre o cilindro. Tudo que eu fiz foi pegar essa última igualdade e isolar o JS desse lado. Pronto. Beleza? Então eu reescrevi, estava certo. Eu reescrevi essa última igualdade desta maneira. Não tem nada errado, não. Mas olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu esse termo entre colchetes. O problema está resolvido, mas ele fica muito mais fácil se você observar o seguinte. Repare, é uma função de Bessel vezes a derivada de outra, menos a outra, multiplicando a derivada da primeira. Aqui, ó, Hankel vezes derivada de Bessel, menos Bessel vezes derivada de Hankel. Todas com a mesma ordem, todas com o mesmo argumento. Quando você enxergar algo parecido como isso, ali tem um Wronskiano. Lembra que a gente falou do Wronskiano lá atrás? Isso daí tem um Wronskiano por trás. Então você consegue reescrever isso desta forma. Eu vou deixar para vocês se divertirem. E aí, olhando as propriedades das funções de Bessel que você encontra naqueles livros de matemática, esse Wronskiano em particular te dá isso daqui, ó. Então, repare, aquele termo entre colchetes enorme é simplesmente isso daqui, ó, onde x é o argumento, k vezes ρ. Então, você vai trocar esse x por k vezes ρ, e aí você chega nas expressões do C1 e do C2. E o problema está resolvido. Então, a novidade nesse problema, além daquela de ser um problema bidimensional, foi no surgimento desse Wronskiano. Wronskianos vão surgir com frequência daqui para frente nos exercícios que vamos resolver, inclusive nos exercícios que vocês vão resolver nas listas e na prova também. Então, fiquem acostumados, tá? Esse daqui você já sabe. Eu recomendo que você, na medida em que eles forem aparecendo, faz uma tabelinha para você, para não perder muito tempo na hora de resolver um exercício, tá? Essa aqui você já pode anotar e guardar, já que a prova é com consulta, né? Eu também não estou vendo se está consultando ou não. Então, ó, você já tem esse daí. Isso facilita, isso simplifica extraordinariamente as expressões. Eu vou parar, não havendo perguntas, né? Eu vou parar a aula por aqui. O que a gente vai fazer na próxima aula, na próxima terça-feira? Vamos fazer aqui, ó, o limite do A, aqui, ó, desse A tendendo para zero. Lembra que a função de Bessel de ordem zero
quando o argumento tende para 0, ela tende para 1. Ela tende para 1. Moleza, hein? Ou seja, nós vamos chegar no resultado para a linha de corrente filamentar, né? Corrente propriamente dita no eixo Z. Isso vai dar esse resultado aqui. Perdão, desculpa. Esse resultado. Que é o que você obtém lá no Harrington. Só que o Harrington, ele chega nesse resultado sem passar pelo que a gente resolveu antes. Se você deslocar essa linha de corrente, tirá-la fora do eixo Z, botá-la, por exemplo, fora do eixo Z, você tem a função de Green bidimensional do espaço livre. Essa daqui, fazendo I igual a 1, é a função de Green bidimensional do espaço livre. Que você usa, ao invés da tridimensional, você usa para resolver problemas de radiação bidimensionais. Puxa vida, mas apareceu Rankine. E daí, pô? Você implementa isso no computador, é uma integral a menos. Não vai ter integral na direção Z. Você só vai lidar no plano. Os problemas são muito mais tranquilos, mesmo os numéricos. Então, a gente vai chegar nessa função de Green bidimensional e falar um pouquinho sobre ela no início da próxima aula. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação e parar aqui a gravação. Depois eu passo para o YouTube.